Saudações a todos. Neste vídeo, nosso tema será SARA, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, que é decorrente de um dano alveolar difuso por diversas causas. Existe uma lista enorme de causas de SARA. Então, o que ocorre é um dano alveolar difuso, um dano à parede do alvéolo e à microcirculação, e vai haver uma exudação de líquido para dentro dos alvéolos. Então, o que acontece é que, num primeiro momento, esse líquido vai ocupar parte dos alvéolos, então parte do ar dentro dos alvéolos será expulso do alvéolo e será substituído por líquido. O ar fica escuro, tanto na radiografia quanto na tomografia computadorizada. E o líquido fica claro, fica opaco. Então você vai reduzir a cor escura, vai reduzir a densidade escura e vai aumentar a cor branca, vai aumentar a densidade. Isso, como resultado, vai levar a um aumento da densidade em áreas do parênquima pulmonar. Portanto, vai levar a opacidades. Se a gente olhar aqui na radiografia normal, no parênquima pulmonar você vê os vasos, essas estruturas lineares que se dicotomizam à semelhança de galhos de árvore. Então isso você consegue ver porque o vaso é denso, é branco, e ao redor dele você tem alvéolos cheios de ar, que fica escuro, fica preto. Portanto, você consegue ver os vasos em decorrência desse contraste. Se você retira o ar do alvéolo e preenche por líquido, você vai acabar com esse contraste, porque os alvéolos irão ficar brancos. Veja aqui na tomografia computadorizada normal, né, uma tomografia com janela de pulmão, você vê os vasos, isso aqui são vasos, os pontos são vasos cortados transversalmente, esse aqui é um vaso cortado longitudinalmente. E nós conseguimos vê-los porque eles são densos na tomografia, assim como na radiografia. E os alvéolos ao redor dos vasos, eles contêm ar, e ar fica escuro na tomografia, ar é hipodenso, tem densidade negativa. Agora, se você substituir o ar dos alvéolos por líquido, os alvéolos irão ficar brancos, opacos, haverá uma opacidade. Se você substituir apenas parte do ar dos alvéolos por líquido, os alvéolos irão ficar brancos, mas não tão brancos quanto os vasos. Então você verá uma opacidade, porém os vasos ainda serão mais opacos que os alvéolos parcialmente preenchidos por líquido. Portanto, você verá a opacidade alveolar e continuará vendo os vasos. Então, preenchimento alveolar parcial vai levar à opacidade em vidro fosco, que é a opacidade que ainda permite a visualização dos vasos dentro dela. Se o preenchimento alveolar for total, então todo o ar será retirado do alvéolo e substituído por líquido, você não terá densidade escura. O alvéolo vai ficar com uma densidade igual ao vaso, vai ficar opaco. Portanto, você vai ter uma opacidade e não vai ver os vasos dentro dessa opacidade. Isso é chamado de consolidação. Então, aqui nesta radiografia nós temos opacidades em vidro fosco, você ainda consegue ver os vasos, algumas áreas confluentes, difuso bilateral, mas com áreas relativamente poupadas. Veja aqui áreas relativamente poupadas. Observe que quando a opacidade é alveolar, ela forma nódulos ou áreas mais ou menos nodulares que vão se confluindo, e a borda dessas áreas nodulares é irregular. Isso ocorre em decorrência do aspecto histológico dos alvéolos, dos sacos alveolares. Não tem como você ter uma margem nítida. Aqui desse outro lado, já áreas de consolidação, áreas de opacidade em vidro fosco, bilateral, difusa, mas assimétrica. Veja que existem áreas relativamente poupadas. Então, são dois casos aí de SARA.
Veja este outro caso: opacidades em vidro fosco, consolidações, bilateral com predomínio à direita, portanto assimétrica, e áreas relativamente poupadas. E aqui na tomografia computadorizada você vê acometimento bilateral assimétrico. Então essas áreas mais brancas são áreas de opacidade em vidro fosco, porque a gente continua vendo os vasos aqui através dela ou dentro dela. E aqui são áreas poupadas, áreas de pulmão normal. Isso acontece na SARA. Veja aqui a mesma coisa, áreas de consolidação, você não consegue mais ver os vasos aí dentro. E áreas menos acometidas ou áreas relativamente poupadas. Veja aqui na tomografia de tórax desses 3 casos, sempre na janela de pulmão. Quando vamos avaliar as patologias pulmonares, sempre temos que avaliar na janela de pulmão. Então você veja opacidades em vidro fosco, áreas de consolidação, broncograma aéreo, bilateral, assimétrica e áreas de pulmão normal aí de permeio. Desse outro lado também, observe aqui as áreas de broncograma aéreo, áreas de consolidação. Veja que a consolidação predomina nas regiões pendentes, em decorrência de um efeito gravitacional. E aqui áreas de opacidades em vidro fosco, bilateral, com broncograma aéreo, e áreas de pulmão normal, de pulmão poupado. Então, ao final desse vídeo, nós mostramos alguns aspectos na imagem da SARA, na radiografia simples e na tomografia computadorizada. Observe que o diagnóstico não é radiológico, o diagnóstico é clínico-radiológico. Você tem que ter uma perfeita interação entre o contexto clínico e os achados radiológicos, já que não há nenhum achado de imagem que seja patognomônico da SARA, do edema pulmonar não cardiogênico. A evolução disso pode ser para reabsorção completa, para cura, mas existem muitos casos onde áreas de acometimento podem evoluir para fibrose, podem evoluir para favelamento, podem evoluir para formação de cistos. Além disso, existe a possibilidade de barotrauma em decorrência da ventilação mecânica e formação de cistos, pseudocistos, pneumatoceles e outras complicações da SARA. Ok, então neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.